Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como você está? Eu espero que você esteja bem, graças a Deus, gozando de muita saúde e que Deus esteja presente na tua vida 24 horas. Eu quero já convocar você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal a se inscrever. Nos ajude a evangelizar, a levar a palavra de Deus mais além. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo relacionado à saudação na prática. Eu vou passar para vocês como deve ser a maneira que você deve se portar, com dicas importantes. Você que é novo convertido ou você que está há algum tempo na igreja e ainda não pregou, fica nervoso na hora de pregar, não consegue confabular na hora que está lá na frente do púlpito, mesmo sendo uma pessoa preparada, que estudou, que buscou, mas o nervosismo sempre toma conta de você. Então, vamos te dar dicas importantes para que você possa evoluir no reino de Deus. Acompanhe o vídeo até o final, que Deus abençoe você e vamos às dicas de hoje. Por exemplo, você está no culto, na sua igreja, e o irmão dirigente convida você a dar uma palavra. Vamos ouvir a irmã Maria. Você vai para a frente. E quando chega lá na frente, você fica sem saber como agir, porque, quem sabe, você não leu a Bíblia em casa, não procurou se inteirar ali de um versículo, não marcou um versículo para dar lá na igreja, não estudou a Bíblia. E isso traz consequências muito tristes para a gente, porque a gente chega lá e fica perdido sem saber como fazer. Por diversas vezes eu vi pessoas serem chamadas pelo dirigente para dar uma palavra e a pessoa chega lá, agradece a oportunidade e canta um hino. Então, isso acontece por falta de preparação que deve ser feita. E como deve ser feita essa preparação? Vamos lá para a primeira dica de hoje. Saudação é um ato de você cumprimentar uma pessoa ou um grupo. Timidez. Muitas pessoas erram, não é nem por falta de conhecimento, mas pela timidez. Você lembra que o próprio Moisés vem a Deus e diz: Senhor, eu sou pesado de mim. Manda que meu irmão Arão fale. Ele estava dizendo a Deus ali que ele era tímido. E a timidez é uma das coisas que atrapalha não só no reino de Deus, mas atrapalha até a tua vida particular. Quantas pessoas quiseram falar namoro a alguém e tremeram nas bases, não conseguiram. Timidez, veio o outro e levou, porque venceu a timidez. Uma das coisas principais que você tem que vencer chama-se timidez. Então, como é que se vence a timidez? Primeiro, você tem que ter conhecimento. Você vence a timidez enfrentando ela, não correndo dela. Na maioria das vezes, as pessoas que têm medo de falar em público é porque ele desconhece daquele assunto que vai falar. Então, quando você não conhece o que vai narrar, isso torna difícil para você. A tua mente gera um bloqueio e esse bloqueio faz com que você não consiga falar coisa por coisa. Para vencer a timidez, primeiro passo é enfrentar a mesma. Segundo, ter conhecimento dos assuntos que você vai falar. Esteja sempre preparado. O soldado que vai para o quartel, ele está esperando ser chamado a qualquer momento para a guerra. Do mesmo jeito, o cristão que vai para a igreja, ele vai esperando ser chamado a qualquer momento para dar uma saudação, para dar uma palavra ou pregar ou mesmo louvar. Então, vá preparado para a igreja. Medo de falar em público. Tem pessoas que não é nem timidez. Eles são preparados, estudados, mas quando falar em público, eles começam a ter distonia, suas mãos começam a suar, os pés começam a tremer,
as pernas ficam bambas e o medo toma conta de todo o seu corpo, fazendo com que o mesmo não consiga nem se mover para sair do lugar. E como se vence o medo de falar em público? Aí é um pouco mais difícil, mas não impossível. Você sabe que, além de pastor, antes eu sempre fui radialista. E eu me lembro que a primeira vez que eu enfrentei uma multidão para fazer ali apresentações de cantores, eu tremi um pouco. Eu trabalhei sempre em rádio e trabalhava na rádio local de Abrelina. Na época, o locutor que iria fazer a apresentação dos cantores na noite de Natal adoeceu e a prefeitura mandou me chamar para que eu fosse o apresentador daquela noite. Eu nunca tinha falado para o público, eu falava em público, mas não para o público ali me vendo. Falava dentro de um estúdio. E como que eu fiz para fazer isso aí? Primeira coisa, eu enfrentei o medo. Eu coloquei na minha mente que eu era capaz de falar para muitas pessoas. Eu disse, se eu consigo falar no rádio, eu consigo falar para muita gente também. E fui. A primeira vez, geralmente, você vai errar aqui e ali, tem umas dificuldades aqui ou ali, que cada comunicação é diferente. Nós que somos comunicadores sabemos disso. A comunicação de rádio é uma coisa, a comunicação de um público ali já é outra, a comunicação política já é outra, a comunicação cristã, que é essa oratória aqui, já é outra, totalmente diferente. Então, você conhecendo esses detalhes, isso vai te ajudar e muito na hora de você vencer o medo. Você tem que enfrentá-lo. E como é que você vai enfrentar o medo? Primeira coisa, uma dica básica que eu vou dizer para vocês. Isso aí eu fiz depois e fiz a minha primeira apresentação em público. Treine na frente do espelho. Isso é uma dica muito antiga, mas muito eficaz. Treine olhando para o espelho, olhando como você está. A maioria das pessoas tem medo porque ele diz, como é que eu vou me portar? As pessoas se preocupam mais com a maneira que eles estão do que com a comunicação em si. Então isso atrapalha na hora de você se expressar. Põe isso na cabeça. Você consegue, porque eu consegui, e eu não tenho dúvida que se você treinar, se você se preparar com essas dicas que nós estamos dando, você vai se tornar um grande orador, porque você vai se dar bem no momento que você aprender a enfrentá-lo. O que acontece com a maioria das pessoas é que quando vem o medo, eles paralisam ou recuam, mas o medo é apenas uma voz tentando dificultar a sua passagem para o sucesso. Não pare, você vai conseguir vencer na arte da oratória, de pregar, de trazer uma saudação, de dar uma palavra. Amém? Uma das coisas que mais as pessoas erram quando vão dar uma saudação, quando vão pregar uma palavra para a igreja, é que essas pessoas prolongam-se demais nos textos. Se eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou trazendo para as pessoas, eu tenho que me limitar no pouco que eu sei e não tentar me prolongar. A maioria dos erros dos oradores é porque eles tentam se prolongar demais e aí eles acabam entrando em umas áreas que eles desconhecem. A pior coisa no orador é ele começar a pregar uma coisa quando, na verdade, o significado é outra. Eu já vi muita gente cometer este erro. Fala uma palavra e o significado é totalmente o contrário daquela palavra. Então, não se prolongue demais nos textos. Foi ali, lê o texto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, se Deus é o nosso pastor, eu acredito piamente que nada vai me faltar. Se o texto está dizendo isso, é nesta palavra que eu tenho que acreditar. Antes, ele não era o meu pastor, que eu não o servia. Hoje,
eu entreguei a minha vida a Ele, Ele é o meu pastor. Mesmo que eu esteja enfrentando a dificuldade agora, neste momento, mas eu tenho certeza que até nas minhas dificuldades, Ele vai suprir as necessidades. São estas palavras que você tem que trazer para a igreja. Não precisa você estar tentando rebuscar aquele português polido como um grande orador. Não, você está começando a ministrar. Não se prolongue demais. A maioria dos erros vem por pessoas que querem se prolongar muito, falar muito. Seja simples. Utilize palavras simples. Não há necessidade de você ir tão longe para falar uma coisa com simplicidade. Tem gente que quer explicar uma coisa básica e aí ele começa a ir para o lado técnico, como foi feito, como foi produzido aquilo, como foi criado lá pelo cientista, como foi projetado lá pelo desenhista. Não é isso que as pessoas querem. Explique apenas como funciona, é o básico. Se alguém se interessar por mais, vai mais longe, estuda melhor, mas você precisa conhecer aquele versículo e ministrar aquele versículo ali de uma forma simples, não se prolongar. Não, eu vou ler os originais do texto, eu vou ler na Bíblia tal, eu vi na Bíblia tal. Não, fale o versículo, explique aquele versículo que você ministrou ali, aquele versículo que você verbalizou, sem muitos arrudeios. Uma das coisas que os pregadores acabam se dando mal é por prolongar demais os assuntos aonde eles desconhecem o significado. Pegue essa dica aí que ela é muito importante. Se tem uma coisa que para você na hora da saudação na igreja é a ansiedade. A maioria dos pregadores que sabem que vão ministrar uma palavra, eles acabam gerando dentro de si uma ansiedade. E aí ele começa a sofrer uma pré-ansiedade. Antes do dia eles começam a se preocupar. E aí eles estudam o texto, vão para lá, vê os originais do texto, vê o significado das palavras, mas mesmo assim eles estão ansiosos para que chegue aquele dia. E muitas vezes essas pessoas se prepararam tanto e acaba no dia não dando nada, sendo uma decepção lá na frente. Por quê? Porque gerou dentro de si uma ansiedade, e essa ansiedade atrapalhou. A pessoa ficou pensando só naquele momento. Ele saiu lá na escala, ele estava como preletor da noite, e isso fez com que ele fosse pesquisar tanto, e essa ansiedade trouxe sobre a vida dele prejuízos. Ansiedade tira você do foco. Você começa a sofrer antes das coisas acontecer. Por exemplo, uma mente preocupada, ansiosa. Será que eu vou me dar bem? Meu Deus, eu quero pregar bem, eu quero chegar lá na frente, fazer bonito. Me ajuda. E ali essa ansiedade vai gerando na pessoa um atrapalho. Ao invés de te fazer aprimorar o seu discurso, ele vai atrapalhar. E sabe que está na escala, faça a leitura um dia antes, medita ali, faltando um dia para você ministrar, não leia, não abra a Bíblia, não faça nada. Vá arejar sua mente um pouco e fazendo isso você vai se dar bem, porque você já estudou. O Espírito de Deus só não faz se lembrar daquilo que você não estudou. E vai dar uma volta, vai relaxar um pouco a mente. Fazendo isso aí, você tem a probabilidade de se dar melhor. O último ponto, respeite os líderes, mas agrade a Deus. O que isso quer dizer? Você deve respeitar tempos. Foi chamado para dar uma saudação, é coisa rápida. 5 minutos, 6 minutos, mais ou menos, significa uma saudação. Não prolongue-se tanto, porque você vai ser tido ali naquela igreja como uma pessoa deselegante, que não obedece regras. Isso significa respeitar os líderes.
respeitar ali o tempo. Agora, se Deus ele quer te usar e você sente que Deus quer trazer uma mensagem para a igreja, é aí onde você vai agradar a Deus. Meu líder me deu para eu dar uma saudação, mas Deus está querendo trazer uma palavra aqui para a igreja de incentivo, de esperança. E aí você vai se prolongar um pouco. Então é nesse sentido que você respeita seus líderes, mas agrade a Deus. Não queira jamais desobedecer a Deus para agradar ali o homem. Hoje nós estamos vendo isso aí com muita tristeza no meio evangélico, aonde muitos pastores estão colocando eles-se no lugar do próprio Cristo e estão esquecendo de quem realmente merece a adoração, a inclinação e o respeito. Não coloque seu líder acima de Jesus, porque Jesus ele tem que ser o tema principal da palavra que você traz para a igreja. Então respeite seus líderes, mas o seu agrado tem que ser a Deus. E a Bíblia diz que devemos honrar os nossos líderes. Agora, agradar tem que ser a Deus, ok? Nos dias atuais, a gente vê muita gente que faz as coisas para agradar o pastor. Nos dias atuais, a gente vê muitos líderes que se matam para agradar o pastor. E não é isso que a Bíblia nos orienta. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, coloca em prática isso aí que nós estamos ensinando para você. Deus abençoe sua vida, sua família. Se não é inscrito aqui no nosso canal, passe a ser. Agora, marca o sininho, porque o sininho vai dizer para você quando cada novo vídeo chegar aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.